Iniciando aqui mais um Sage Talk, agora com o André Messias, o nosso convidado já muito especial e sempre recorrente no canal, para abordar novamente sobre um assunto que nós pensamos ser muito importante hoje, no ano de 2025, de voltarmos a tratar, ou seja, após mais de 3 anos tendo tratado pela primeira vez, que seriam os animes, ou seja, os entretenimentos orientais como um todo, mas especialmente as animações japonesas, nesse caso em particular, fazendo uma crítica justa e, ao mesmo tempo, revelando agora um lado positivo do que pode ser de bom extraído a partir deles. Então, André, pode iniciar o tema se quiser e iniciar também os motivos pelos quais você achou necessário, né, porque foi você que sugeriu o tema, a gente voltasse a tratar dele agora, depois de tantos anos. Tudo bem. Muito obrigado, Samag. Peço até desculpa inicialmente pela minha voz, eu tô um pouco doente, mas eu acho muito importante a gente fazer esse vídeo. Primeiramente porque a primeira abordagem sobre animes não estava totalmente errada. O problema é que, como a gente estava conversando aqui antes da call, a crítica que foi feita aos animes podia ser feita a qualquer aspecto da nossa cultura. A cultura está totalmente degenerada pelo capitalismo e pelo meio de produção, se a gente for pegar uma abordagem mais frankfurtiana falando. Eh, então a gente está numa cultura de massas que prega conteúdos cada vez mais imorais, conteúdos cada vez mais rápidos, conteúdos cada vez mais líquidos, né. E essa cultura leva a está presente nos animes. Como o próprio Nogueira uma vez falou, eu acho que foi naquele podcast que nós fizemos sobre cinema, o Japão atualmente é uma sucursal dos Estados Unidos. Então, faz sentido que muitos animes, são afetados por essa questão do meio de produção e tal, etcétera, pelo capitalismo. Então, tem um certo fundamento a crítica que foi feita. Só que não é só o lado negativo que nós temos dentro dos animes. Nós temos um lado positivo também. Essa cultura não necessariamente traz só consequências negativas, só pensamentos negativos para a gente. Tem um lado positivo, tem coisas profundas e nós podemos tirar bom proveito deles também. Não é necessariamente só um lado negativo, e é isso que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Não é tanto, refutando o nosso próprio vídeo, mas trazendo uma abordagem de um lado positivo dos animes e também sobre super-heróis em geral. Porque eu, pessoalmente, eu sou leitor de HQs de super-heróis e também leio, geralmente eu leio mais mangás, assisto alguns animes, mas eu sou mais de ler mangás. É um hobby que eu tenho. E eu vou trazer algumas abordagens de algumas coisas positivas que pode ser trazida desses animes. Então, tu quer acrescentar alguma coisa antes da gente começar, Samar? Sim, sim, o que eu gostaria de acrescentar é justamente para esclarecer melhor o que nós queremos dizer com os meios de mercado, é que na realidade o que nós criticamos em boa parte no primeiro vídeo, não poderia apenas ser criticado dos animes, porém poderia ser criticado de todo tipo de entretenimento moderno que sofre Bom, dos mesmos efeitos de um capitalismo selvagem. Ou seja, se nós formos ver as músicas, a partir do final da primeira década dos anos 2000, pelo menos, as músicas elas deixaram de ter melodia e passaram a ser apenas uma repetição da nota ré. É um ré, 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 ré sincopado para deixar as pessoas dopadas. Ou seja, para que as pessoas elas basicamente fiquem com uma catarse para depois de saírem do trabalho, desse sistema que nós estamos atualmente, e o entretenimento hoje em dia, ele cada vez mais imita a lógica de mercado, para que as pessoas quando saiam do trabalho, elas continuem no trabalho e elas tenham momentos de catarse, por exemplo, no final de semana, para que possam então recarregar as baterias, entre aspas, e voltar ao escritório na segunda-feira não tendo mais tempo para qualquer reflexão mais profunda, porque uma reflexão mais profunda, muito provavelmente, faria com que elas despertassem para os erros que estão no sistema atual, que são erros realmente que não é uma crítica comunista, mas é uma crítica realmente porque não há um bem-estar social hoje em dia levado em conta, de segundo a ótica e a caridade católica. Então, o que nós vemos é justamente um sistema que tritura as pessoas
e que para mantê-las presas é preciso que ele tenha os seus próprios meios orgânicos de manutenção na consciência da população. E esse meio orgânico é um entretenimento de baixa qualidade, porque deixa com que elas estejam então em baixa consciência, dopadas e não tenham tempo para pensar nas questões maiores da vida, quanto mais nem mesmo em questões políticas, nem mesmo quanto mais em Deus ou qualquer coisa que seja relevante. Então, isso aplicado aos animes e a todos os entretenimentos modernos, faz com que, por exemplo, buscando maximizar o lucro e minimizar os riscos atrelados à produção dos entretenimentos, sobretudo como animes ou filmes, ou músicas, videoclipes, apesar de hoje em dia não serem mais tão comuns, que gastam muito dinheiro, as editoras, as produtoras, os estúdios não podem errar, porque se errarem, será um prejuízo de milhões de dólares. Portanto, para minimizar o máximo possível os riscos, há uma repetição das fórmulas por exemplo, aquele mesmo arquétipo da jornada do herói, que já foi usada e reutilizada em toda a mídia recente. O próprio Ré, que eu acabei de falar na música moderna. Enfim. E as mesmas tramas, as mesmas narrativas repetidas em diversos animes, como por exemplo a mais manjada de todas, que é o gênero de Isekai, que está cada vez mais sendo uma repetição de si mesmo, sem nada de muito inovador. Justamente porque tramas mais complexas implicam um risco atrelado maior. E o que acontece então é que nós vemos que o qualitativo tomou conta não apenas dos animes, como a nossa crítica pareceu demonstrar no primeiro podcast, porém, falando com bastante sinceridade agora, tomou conta de tudo. Então, não adianta nós atacarmos um gênero do entretenimento em particular, enquanto por problemas que na realidade eles existem de modo subjacente em todo o entretenimento moderno, praticamente sem exceção. Então, não teria por que nós realizarmos uma crítica como se apenas os animes tivessem os problemas que, na realidade, são problemas de todo o tipo de entretenimento que a gente veja atualmente. Então, não é um caso particular, mas é apenas um entre outros casos. Então, para fazermos uma crítica mais justa, nós precisamos pegar os melhores animes, pelo menos, para conseguirmos então extrair o que tem de bom neles e ignorarmos aqueles que não são representantes tão bons da sua categoria e que sim, devem ser ignorados, claro. Sim. Aí, entrando já nos méritos dessa questão, eu queria fazer uma abordagem que é uma coisa que eu estava guardando também para o vídeo que a gente pretende fazer, aliás, spoiler, sobre Nietzsche, que eu gostaria de fazer também. Mas a gente queria entrar nessa abordagem, que é o seguinte: existe dentro do que a gente dá a cultura, que a gente chama da cultura dos mitos. Isso existe há muito tempo. É um período, desde o período pré-socrático. Então, o que que acontece? Antigamente, a humanidade fazia, por meio de mitos, explicações sobre a realidade. Então, vários mitos eram criados para trazer lições sobre a realidade. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, os mitos que eram criados sobre os deuses, claro que muitos deles acreditavam realmente nos deuses, mas posteriormente, muitos deles viam naqueles mitos como uma forma de aprendizado. Então, os mitos eram como se fosse uma forma de aprendizado entre os gregos. Eh, por exemplo, a ideia de por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, Édipo. Édipo, o rei, tem lições muito importantes para os gregos. A inviolabilidade do destino, que nós não podemos mudar o destino, que isso era uma coisa que era crida na Grécia Antiga. Isso é ensinado em Édipo Rei. Ele tentou mudar o próprio destino, mas por tentar mudar o próprio destino, ele acabou indo para ele mesmo. E o motivo do pai dele ter sido morto, né, que foi um pecado moral contra a castidade, também é uma lição que estava sendo dita, estava sendo mostrada no Édipo Rei. Então, os mitos traziam lições, ao ponto que alguns filósofos mais modernos, por exemplo, Nietzsche, que estava com um desencantamento, Nietzsche tinha um profundo desencantamento nihilista da própria realidade e das filosofias modernas.
principalmente a partir de Sócrates. Então o Nietzsche não, né, era um crítico ferrenho de Sócrates. Então ele acreditava que nós deveríamos voltar aos períodos pré-socráticos, porque as lições por meio dos mitos, as lições por meio dos gregos pré-socráticos, ela traria o que ele chamava de vontade de potência, é o que ele acreditava. Então traria essa ideia de um homem, um super-homem, né? A ideia do aprendizado para de que supera tudo, traria essa abordagem. Então ele acreditava na ideia de retornar aos períodos pré-socráticos. Ele queria voltar a esses períodos da aristocracia grega. Ele tinha essa visão. Todavia, isso vai de encontro, porque nós sabemos que a filosofia teve muitos pontos positivos e nos trouxe uma abordagem muito positiva para a história da humanidade. Ao ponto que o próprio Platão, em suas obras, fala sobre os mitos e diz que os mitos, na verdade, são pontos positivos. Tanto é que o Platão, na sua obra, usou o mito. Ele usou o mito da caverna. O mito da caverna foi um mito criado pelo Platão para representar Sócrates também, né? E como o mestre dele foi traído, etc, 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 por tentar trazer o conhecimento para as pessoas. E esse mito da caverna do Platão, muito conhecido, que as pessoas já conhecem, como o próprio nome diz, é um mito. Então Platão criou o mito da caverna e faz uma abordagem dizendo que os mitos podem trazer para a gente lições importantes. Não necessariamente que nós temos que acreditar nos mitos, tornar os mitos parte da nossa realidade, mas por meio dos mitos nós podemos ter uma lição, podemos tirar uma lição. Por quê? Porque, em última análise, a lei natural está no coração de cada homem. Isso nós sabemos. É, podemos questionar se está presente ou se nós conseguimos captar a lei natural na realidade, mas enfim, dizendo de uma forma bem simples, a lei natural está no coração de cada homem. Então, quando criamos um mito, nós queremos transmitir alguma virtude, alguma coisa, alguma lição. Tem alguma lição que nós queremos passar por meio desse mito. Isso é muito presente, por exemplo, em alguns mitos gregos. Por exemplo, a gente pode citar a Odisseia, né? Que nós temos várias lições. Nós temos várias lições nela. Como, por exemplo, lições sobre a esperteza, a inteligência. Quando, por exemplo, o plano que Ulisses fez para poder para poder se disfarçar, que Ulisses viajou, foi porque ele fez a Odisseia, né? Como o próprio nome diz. Ele viajou, ficou muito tempo longe de casa, e quando ele voltou, é, tinham vários querendo cobiçar a sua mulher, sua esposa. E aí ele veio e se fez como um mendigo e fez uma proposta para eles. Ele fez uma proposta para eles, que era o seguinte: olha, vamos fazer uma disputa de arco e flecha para decidir quem vai ficar com a mulher. E todos acharam que ele era só um mendigo. Mas Ulisses, na história, é dito que ele era um grande estrategista. Então, todos acharam que ele era um mendigo e decidiram apostar nesse arco e flecha. Só que ele era o melhor no arco e flecha. E aí ele acerta, ele acerta o arco e flecha, ganha a competição, fica com a esposa, mata os outros, porque os mitos gregos não têm muita moral, como nós sabemos, mas mostra uma valorização do intelecto, da inteligência, de você formular um plano para poder fazer. Isso é uma virtude natural. Outra coisa, a própria ideia do cavalo de Troia que nós temos. A ideia do cavalo de Troia é uma estratégia de inteligência, de intelecto. Por quê? Porque é lidar com um povo mais forte. Você lidar com um povo mais forte, não enfrentá-lo diretamente, mas criar um plano para poder vencê-lo. Então é uma valorização da inteligência. Agora, claro, os gregos, naquela época, podiam matar milhões e dormir com a cabeça sossegada. Não tinha uma moralidade tão forte, tão bem estabelecida, né? Nisso, o Nietzsche gostava deles. Ele gostava dessa ideia de uma moralidade não tão bem estabelecida. E, da minha visão, estava totalmente equivocado nesse ponto. Mas os mitos
transmitiam uma mensagem, transmitiam lições. E isso perpetuou ao longo da história. Foi para o período romano e chega assim no período moderno, ao ponto que alguns autores, por exemplo, tem um autor que escreve HQs, chamado Grant Morrison. Ele afirma que os super-heróis são os novos mitos modernos. Então nós temos que os super-heróis passam lições modernas dos mitos. A gente sabe que o mundo atual é neopaganizado. A gente sabe que a maioria da população está deixando de ser católica, de fato. Mas, por meio dos mitos, aquelas virtudes naturais, aquelas concepções cristãs que estão ainda na sociedade, podem começar a ser transmitidas, podem começar a ser propagadas. E nós podemos tirar proveito disso, por meio desses mitos que seriam de super-heróis. E aí entra a questão dos animes. Os animes, assim como as HQs de super-heróis, é isso que eu estou defendendo aqui, seriam mitos modernos. Então, assim como os mitos gregos têm suas consequências, têm seus problemas, eles têm seus defeitos, nós não podemos negar isso, eles também transmitem uma lição importante, ao ponto que muitos estudiosos os estudam até hoje, por causa das lições que eles transmitem, por causa dos valores que eles podem transmitir, das visões que tinham da sociedade que eles podiam transmitir. Tudo isso, os mitos gregos passavam, e muitos autores estudam até hoje. Então, é possível sim, nós tirarmos uma abordagem dos animes e dos HQs super-heróis como mitos modernos, e tirar algum proveito deles. Assim como na época da Grécia Antiga, era possível tirar sim alguns proveitos dos mitos gregos. E olha que os mitos gregos também, porque muitos falam, mas aí atualmente os animes é só gnose. É só coisa gnóstica, porque o Japão é shintoísta, sei lá o quê. E aí tem só coisa gnóstica oriental. Olha, os mitos gregos tinha muita, mas muita gnose. Mas muita mesmo. Tem a história do me fugiu o nome dele aqui, mas era do unicórnio. Enfim, todo mito grego tinha um monte de gnose também nele. E nós podemos ver essa gnose nos mitos gregos, para quem conhece. Então não dá para tu dizer, o anime tem muita gnose, então não vou assistir, porque nos mitos gregos também existiam. E como eu falei, Platão dizia que os mitos poderiam ser uma forma de aprendizado. Claro que uma pessoa mais leiga, assim, que só vive de anime, que só vive de coisa de super-herói, pode acabar trazendo algum problema, algum distúrbio, alguma coisa para ela. Assim como uma pessoa que se baseava 100% nos mitos gregos poderia trazer também alguma consequência. Continua acreditar em Zeus ou nos outros deuses e tal, etc. Mas isso não significa que não tenha pontos positivos nos animes e nos mitos gregos. Não significa. Essa é a questão, certo? Aí, se o Semai quiser acrescentar alguma coisa antes da gente entrar nos animes em si. Não, é isso mesmo, justamente. Claro, eh, podemos dizer, na realidade, que o Ocidente fez muito por piorar a mentalidade dos próprios mangakás japoneses, né, porque a absorção deles da cultura ocidental foi, no mais das vezes, uma absorção dos conceitos da New Semai, Age. Sim. só uma coisa, eu me lembrei agora, é Belerofonte. Belerofonte que não é do unicórnio, é do Pegasus. É um mito muito gnóstico. Um mito muito gnóstico, Belerofonte. Mas sim, pode continuar. Sim, porque fala de um iniciado falho. Então Exatamente, ele é um criado falho, ele tenta subir aos céus e decai. e é rejeitado, então ele tenta se apressar, se antecipar a uma decisão de elevação à divindade, por assim dizer, e como barro ainda quente, ele cai com um raio de Zeus que cai do céu, e então ele não consegue ascender à divindade. E então Exatamente. e isso depois de ter se casado, que pode ser tanto uma alusão moral boa, no sentido de que pode representar que o homem, pelas suas paixões, ele se deixa enganar e acaba que ele perde o contato com Deus, ou pode ser também interpretado justamente como uma percepção anti
materialista, porém no sentido gnóstico, de fato, de condenar a matéria, de condenar a procriação, de condenar a vida. Em Ou seja, tem tanto 2 visões, então a gente pode reduzir ao copo cheio e o copo vazio, né, basicamente, e é quase a mesma coisa com os animes também nesse sentido. Só que a gente tem que confessar que os ocidentais eles fizeram muito para piorar a mentalidade dos asiáticos, porque a absorção da cultura ocidental pelos japoneses, por exemplo, foi no mais das vezes uma absorção do que tinha de pior, da cabala, da New Age, ainda mais numa época, justamente no pós-concílio, em que as influências orientais, na realidade, estão penetrando o Ocidente, e então a absorção que os japoneses tiveram da cultura ocidental no longo prazo, assim como todos os povos orientais, foi justamente uma absorção de um Ocidente que tinha perdido a sua própria identidade, que estava buscando se reinventar, buscando fontes no Oriente, tanto que nós vemos naquele documentário que já foi publicado no canal, o quanto as seitas hindus e os gurus estavam crescendo nos Estados Unidos logo no pós-concílio. A, a yoga, as práticas de liberação da glândula pineal através de práticas de esoterismo de cunho sexual, tudo havia entrado no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, de um modo em que nós víamos um país pós-cristão, no pós-concílio, que estava buscando se reencontrar a sua identidade, e foi um país que não estava nem mesmo ciente da sua própria identidade, que foi para esses países asiáticos o exemplo do que é um país ocidental. Então, na realidade, a absorção deles da cultura supostamente ocidental foi no mais uma mescla com paganismos orientais e com os conceitos esotéricos de vários grupos ocidentais que estavam tentando reavivar alguma coisa que supostamente tinha sido perdida. Assim, não é de se estranhar que hajam referências diretas à cabala, que hajam referências diretas a, por exemplo, a ordens como a Rosa Cruz diretamente em vários animes, e que eles tratem muitas vezes desse tipo de questão, justamente porque, olhando para o Ocidente, o que eles viram foi senão que um reflexo de paganismos orientais. Então, ao invés de darmos um exemplo do contrário, nós apenas acabamos por confirmá-los ainda mais nos seus próprios erros. Essa é a grande culpa ocidental, na realidade, que ao invés de guiar e demonstrar a outra face da moeda, né, uma cristandade real, demonstrou na realidade uma nação, um conjunto de nações apóstatas, longe de Deus, longe de si mesmas, inclusive porque a identidade das nações ocidentais verdadeira está intrinsecamente ligada à fé cristã, à fé católica. Então, vemos nações distanciadas de si mesmos, sem identidade própria, que, no contato com nações estrangeiras, ao invés de transmitir aquilo que poderiam transmitir de bom, foram um contra-testemunho daquilo que há de pior nas próprias culturas orientais. Assim, ao invés de demonstrar algo de novo, apenas deram eco e confirmação para esses povos na pertinácia nos seus próprios erros. Por isso que quando eles veem conceitos do taoísmo, conceitos do budismo, conceitos do shintoísmo, conceitos de todos esses tipos de religiões orientais serem repercutidas pelos ocidentais com interesse e com outra capa, que seria então no gnosticismo moderno e na New Age, porém no fundo são as mesmas questões que tocam nos mesmos assuntos, eles acabaram achando muito material para inspiração e, bem, para desenvolver assuntos que eles na realidade já conheciam como base nas suas próprias religiões pagãs, né. Portanto, a gente pode dizer que boa parte dessa própria influência gnóstica, dessa própria influência pagã, ela vem do Ocidente e não do Oriente, mesmo que esteja se dando em obras orientais, justamente por uma má influência que nós fizemos sobre eles. Sim, perfeito. Aí eu queria entrar e falar logo sobre alguns animes, assim.
que eu poderia trazer os mais populares, mas eu vou trazer uns que são mais conhecidos aqui no Brasil também. E também vou trazer também alguns que são mais populares no Japão. Então a gente vai trazer alguns desses casos aqui. E vamos lá. Queria trazer primeiro o caso de um bem conhecido, acho que todo mundo conhece esse anime aqui no Brasil, que é Naruto. Acho que todo mundo conhece. Naruto é um anime que eu acho que todo mundo já ouviu falar, conta a história de um garoto que, quando ele era um bebê, foi colocado um espírito maligno dentro dele, que era a raposa de 9 caudas. E por causa disso, desse espírito maligno dentro dele, ele sofreu muito preconceito, porque essa raposa matou muita gente quando ela estava solta. Matou muitas pessoas da vila dele. E ao matar várias pessoas da vila dele, quando a raposa foi colocada dentro dele, as pessoas colocaram a culpa da raposa nele. Então ele foi muito odiado pelas pessoas da vila e ele tinha um sonho de se tornar Hokage, que era o chefe, né? O chefe da vila e tal. Isso aí todo mundo já tá cansado de saber, né? A grande questão de Naruto, pra minha opinião, não é nem o próprio Naruto. Mas as lições que eu acho mais bonitas, mais belas que a obra tem, não foi do próprio Naruto, foram de outros personagens secundários que a obra trouxe. Isso que é interessante. Então vou trazer aqui alguns aqui. Um que eu acho muito bonito é a história do Gaara. O Gaara era um garoto que era igual o Naruto, que era um Jinchuriki, né, por assim dizer, que tinha um espírito dentro dele. Também a mesma história, ele era da Vila da Areia, e lá tinha esse espírito maligno, e aí colocaram esse espírito dentro dele. E aí, por causa disso, ele foi odiado. Só que o Gaara, ele foi criado pelo tio dele, que era o irmão da mãe dele. E esse tio dele vivia dizendo porque a mãe dele morreu no parto, né? E esse tio vivia dizendo que a mãe dele gostava dele e tal, etc. E aí o que acontece? O pai do Gaara queria testar para ver se o pai do Gaara era um cara bem complicado. Ele queria testar para ver se o Gaara ia ter algum surto, se a besta poderia sair de dentro dele. Então, para isso, ele fez o tio do Gaara, que era a pessoa mais próxima dele, como um ninja, se infiltrar e tentar matar o Gaara. E aí, quando o Gaara descobriu quem era, esse tio, por ordem do pai, mentindo, revelou que a mãe dele sempre o odiou. E aí isso fez o Gaara virar um psicopata. Isso foi quando ele era criança. Até que ele conheceu o Naruto. E o Naruto passou pra ele a imagem que, olha, eu passei pelo mesmo que você passou. E eu não virei isso. Eu sofri o mesmo que você sofreu. Eu sei qual é a sua dor, eu sei qual é a dor que você sente. E aí o Gaara começou a se transformar. Tem um momento da obra que, no futuro já, que o pai do Gaara é revivido, né? Tem uma técnica lá que revive os mortos, né? E aí ele encontra o Gaara e aí ele conta a verdade pra ele. Sua mãe sempre amou você. Ela sempre o amou. E eu que ordenei pro seu tio mentir pra você. Foi eu que ordenei isso. Então, assim, eu só fiz o mal pra você. Eu fui um pai horrível, eu só fiz o mal pra você. E eu usei o amor que você tinha da sua mãe pra transformar em ódio. Eu sou um péssimo pai. E aí o Gaara respondeu pra ele chorando: mães são mesmo poderosas. Graças a ela eu recebi do meu pai o meu remédio. Qual era o remédio? Era o amor. Então ele perdoou o pai dele e, por causa do amor que ele tinha da mãe dele, que sempre o amou, eh, ele recebeu esse amor do pai. Então, assim, cara, isso traz uma ideia muito bonita, muito profunda do amor de mãe, do amor da mãe pelo filho. É uma virtude natural. O amor da mãe pelo filho é talvez o amor mais forte que existe naturalmente. Eu acredito que seja, inclusive, o mais forte que existe naturalmente. E dentro do anime de Naruto, tem essa visão do Gaara. Isso é uma lição muito boa, uma lição muito bonita. De valorização da família, de valorização do amor de mãe. Eu acho uma ideia muito bonita, né? É, Outro exemplo que eu queria citar da obra de Naruto é que tem um personagem lá chamado Gai, que é um personagem bem caricato, que ele gosta de
se esforçar, ele faz muito questão de esforço, e ele não tem muita habilidade em fazer o que eles chamam de ninjutsu, que é o poder que tem lá. Ele tem habilidade mais de fazer taijutsu, que é de soco, de chute, de luta. E geralmente os mais poderosos usam ninjutsu. E aí, posteriormente, lá pro final da obra, é mostrado o passado do Gai. Mostra quando ele era criança, ele era ridicularizado. Ele não conseguia entrar na academia ninja, que era a academia deles, porque ele não conseguia fazer ninjutsu. E o pai dele, que era o pai dele, sempre o incentivou, desde criança: você vai conseguir. Você vai conseguir, você tem que se esforçar, mas você vai conseguir. E o pai dele sempre o incentivou. E toda vez que as pessoas falavam mal do pai dele, diziam que o pai dele era estranho, que ele não sabia fazer esses ninjutsus, não tinha essa habilidade, ele dizia: obrigado por estarem torcendo por mim. E ele transmitia essa mensagem. Ao ponto que o pai dele ensinou uma técnica única para ele, que só o pai dele sabia. Ele se sacrificou pelo Gai, porque o Gai conseguiu entrar na academia e foi enfrentar ninjas muito poderosos, e o pai dele se sacrificou por ele para usar essa técnica. E o Gai superou, devido ao seu esforço, devido à sua técnica, ninjas poderosos como um amigo dele, que era o Kakashi, que na época era um prodígio, e conseguiu entrar na academia de primeira, na academia ninja de primeira. Isso é uma lição muito boa pra gente. Pra mim, por exemplo, na época que eu tava fazendo o vestibular de medicina, que eu não passei de primeiro, eu tive que tentar umas 3 vezes para conseguir passar. Então, a ideia de persistir, de continuar, de ser perseverante, de que você não está sendo atrasado, você não está atrasado só porque você não está tentando. Então, às vezes a gente tem um concurso público, às vezes a gente tem uma faculdade quer entrar na faculdade de medicina, e aí não passou no primeiro, não passou no segundo ano, e aí acha que a sua vida está atrasando. Não, é o seu objetivo. Você tem que se esforçar. Se você conseguir, se você persistir, você vai conseguir. Então essa ideia de seguir em frente, de persistência, tudo isso está dentro da obra. Eu poderia citar outras lições muito boas que nós temos dentro da obra. Claro que nós temos lições que nós consideramos negativas dentro da obra. Tem algumas coisas que eu não concordo, principalmente lá para o final. Mas tem lições muito valiosas. Assim como a gente conseguia pegar dos mitos gregos lições boas, tem coisas que a gente pode pegar positivas por exemplo, desse mito que seria de Naruto. Vamos falar agora sobre um próximo anime. Falar agora de um próximo anime. Aqui a abordagem é trazer lições importantes que nós temos dentro de alguns desses animes. Vamos falar agora de um outro bem conhecido, que é o Dragon Ball. Eu separei aqui uma lição importante, que envolve até o Dragon Ball moderno. Sempre foi a lição importante do Dragon Ball a ideia de esforço. Que você se esforçar, se você treinar, você pode ganhar de um prodígio que não se esforça. Então, o trabalho duro, a ideia que também é dita por um personagem de Naruto que eu não citei, o trabalho duro supera o talento. Não é isso que Dragon Ball ensina, também não é isso que Naruto ensina, diga-se de passagem. Mas o que eles mostram é que se o talento não se esforçar, o trabalho duro supera. Então o talento tem que ter trabalho duro. Então em Dragon Ball, se você for pegar o personagem principal, o Goku, ele se esforça muito para conseguir os poderes dele. E com isso ele conseguiu derrotar um prodígio, que era o Freeza, que era um imperador maligno, etc., que nunca tinha treinado na sua vida, era um prodígio. E o Goku, devido ao seu esforço, devido ao treinamento, ele conseguiu, claro que também devido à fúria, porque ele se transformou, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, ele conseguiu derrotar o, o Freeza. Posteriormente, o Freeza retorna, e pro Freeza conseguir ficar mais forte que ele, o que o Freeza fez? Ele decidiu treinar. E aí o Freeza treinou, se esforçou menos tempo que o Goku. Ele teve que treinar menos tempo. Mas ele se esforçou menos tempo, mas treinou. Ao ponto que atualmente, no mangá, ele treinou cerca de 10 anos e ficou muito mais forte que o Goku. Essa é uma lição que passa que nós temos que nos esforçar. Não importa que você tenha talento, que você seja talentoso, você tem que se esforçar. É outra lição importante que nós podemos ter.
dessa abordagem, dentro desse universo de Dragon Ball. Então, Dragon Ball queria trazer essa lição aqui importante. Outro anime que a gente pode trazer também é o anime de One Piece. One Piece é o anime mais popular do Japão. Esse anime é bem conhecido, é a história de um pirata chamado Luffy, um garoto que quer ser rei dos piratas. Ele viaja pelo mundo atrás de um tesouro que tem o nome do anime, One Piece. E lá tem lições muito importantes sobre a questão de que é possível você criar laços familiares, não necessariamente com pessoas que são da sua família. Então, por exemplo, o Luffy, ele tem 3 irmãos, tem 2 irmãos, na verdade, que é o Ace e o Sabo. E nenhum deles é parente sanguíneo dele. Mesmo assim, ele tem uma relação de irmandade muito forte, muito bonita com eles. Além disso, os membros da tripulação dele, ele trata os membros da tripulação dele como se fossem uma família. Isso é uma abordagem muito boa, porque é uma ideia de laços que transcende a carne. É claro que a gente sabe que os laços carnais são importantes. A gente sabe que os laços de carne são importantes. A gente até falou aqui sobre a questão de Naruto, do Gaara, etc. Mas o One Piece traz essa abordagem que os laços, sem ser de carne, são muito valiosos também. Então, tem vários pais adotivos, pais que adotaram crianças. Tem vários irmãos que acabaram perdendo o pai e por causa disso acabaram se conhecendo e aí viraram próximos. Então, assim, essa é uma abordagem que nós temos dentro de One Piece, sobre a questão dos laços que transcendem os laços da carne. E eu acho uma abordagem muito bonita, é uma abordagem muito boa, e por que não nos mostra também um pouco da nova aliança, uma lição que nos lembra um pouco da nova aliança. Por quê? Porque na antiga aliança, que era judaica, os laços sanguíneos eram muito privilegiados, eram muito mais os laços sanguíneos. Agora, na aliança nova, na nova e eterna aliança, nós temos os laços espirituais, que são valiosos. Por isso que nós somos todos irmãos. Sim, pelo batismo, né? Claro que lá no One Piece não tem batismo, né? Tô fazendo uma analogia. Mas pelo batismo somos irmãos. Então isso é muito interessante. Bom, agora eu queria entrar, antes de falar do... Antes de prosseguir também, nas HQs de super-heróis. Então, as HQs de super-heróis foram criadas especificamente pro público americano, inicialmente. Então é cheio de abordagens mais dos Estados Unidos. Foi criada, tem vários aspectos complicados na criação, por exemplo, de uma cultura sadomasoquista por trás de alguns HQs, entre outras coisas. Então, tem muitos erros as HQs, mas tem algumas que são pontos positivos. Podem trazer pontos positivos, assim como os mitos. Os mitos têm muitas coisas erradas, têm muitas coisas complicadas, mas tem lições que podem nos trazer, né? Tem um herói, que é o meu herói favorito, que é o Superman. E ele tem várias histórias fantásticas. Por quê? Porque o Superman, ele inicialmente foi criado para ser uma analogia de Moisés, porque os criadores dele eram judeus, e o Superman seria uma abordagem de Moisés que transportaria o povo. Assim como Moisés transportou o povo pelo Mar Vermelho, etc., o Superman levaria o povo para uma era de paz, etc, etc, etc. Só que depois, posteriormente, o Superman começou a virar uma alusão a Jesus Cristo, ao ponto que várias histórias, ele tem a empatia do Superman, a ideia de bondade do Superman é levada à tona. Tem uma história muito boa que é Grandes Astros, do Superman. E nessa história de Grandes Astros, o Superman, ele vai morrer, ele sabe que vai morrer porque ele sofreu um ataque de uma radiação solar que o Lex Luthor lançou contra ele. E aí ele tá fazendo ele tá fazendo várias ações na Terra, vários trabalhos na Terra, porque ele sabe que ele vai morrer. E ele quer deixar a Terra preparada para quando ele morrer. Nesse momento, aparecem 2 alienígenas na história.
que são dois kryptonianos também, igual ele, que eram astronautas kryptonianos, sobreviveram à explosão do planeta do Superman e chegam à Terra e querem dominar a Terra. Dizem que a Terra é um esgoto, que eles querem dominar a Terra e tratam o Superman muito mal. Destroem o monumento na casa dele, aos pais dele, e tratam o Superman como lixo. Posteriormente, esses dois são afetados por uma radiação que tinha no universo, quando eles estavam viajando, que é tóxica. E a primeira pessoa que ajuda eles é quem? O Superman. E aí eles perguntam: depois de tudo que nós fizemos para você, depois de todo o mal que nós fizemos, você nos ajuda? Você nos ajuda por quê? E aí ele diz: meus pais me ensinaram a ser uma pessoa boa, a tratar os outros bem. Nós temos muito a aprender com os humanos. Os pais do Superman nas HQs são criados em valores cristãos, criaram ele em valor cristão. Isso é muito interessante. E aí os dois alienígenas reconhecem que o Superman é um herói e tal, e ele salva a vida deles. E nessa mesma HQ, o de que o Superman tá fazendo esses vários trabalhos e tal, etc., tem até um filme. Não é tão bom quanto o HQ, mas o filme é bom também. O Lex Luthor se dá conta, no final de tudo, ao olhar a realidade, ao ver como o Superman enxerga a realidade, que tudo é efêmero, que todos nós no fundo estamos conectados. E aí ele desiste do seu egocentrismo, da ideia dele, da ideia de querer destruir o mundo, da ideia de querer dominá-lo. Ele desiste disso. Então tem várias abordagens que a gente pode pegar nas HQs que tem sobre isso. Outra coisa, outra HQ, Guerra ao Crime. É uma HQ muito boa, Guerra ao Crime. O do Batman. Os traços são muito bonitos. Batman é um herói que dispensa apresentações, todo mundo já conhece o Batman. Nessa HQ, um, um bandido atira e mata os pais de um garoto. E o Batman vê, não consegue impedir, e beleza. Posteriormente, ele vê que esse garoto tá apontando a arma para matar esse bandido. E aí o Batman vai, chega até ele e diz: olha, não faz isso. Eu sei o que você tá sentindo, eu sei o que é essa dor. Uma arma tirou aqueles que eu mais amava também. Eles fazendo referência aos pais dele que foram mortos, né? Eu sinto isso até hoje. Mas você não pode trazer eles de volta. Mas pode impedir que essa violência que tirou os seus pais viva em você. Por favor, não atire. Aí ele abraça o garoto e é um momento muito bonito das HQs, esse momento. Outro herói que nós temos também é o Flash. O Flash, ele tem para mim o pior dos vilões. É o Flash Reverso. É um vilão muito bom, mas é um vilão que assim faz tudo para desgraçar a vida dele. Faz todas as abordagens para desgraçar a vida do Flash, todas as piores coisas para desgraçar a vida dele. Chegou a voltar, ele tem poder de voltar no tempo, né? Ele voltou no tempo para matar a mãe dele quando ele era novo. É, fez o melhor amigo do Flash deixar de existir. Fez um monte de coisa muito, muito, muito pesada. E aí tem uma HQ mais recente que o Flash simplesmente para, o Reverso diz: nossa luta vai durar para sempre. O Flash para, tira a máscara e diz: eu te perdoo por tudo. Desculpe se eu fiz alguma coisa pra você, porque o Flash tinha, na cabeça do Reverso, tinha rejeitado ele, quando ele ainda era mais novo. Desculpe por ter rejeitado você. E aí o Flash Reverso fica assustado. Como assim? Você não pode pedir desculpa depois de tudo que eu fiz, você não pode fazer isso. E aí ele usa o poder dele pra fazer com que o Flash Reverso nunca tivesse conhecido ele. Ou seja, ao invés de usar a violência, porque já teve momentos que o Flash matou o Flash Reverso. O Flash Reverso voltou com mais ódio e matou outras pessoas da família do Flash. Então, ao invés de usar a violência, ao invés de usar o ódio, ele usou o perdão. E isso derrotou definitivamente o Flash Reverso. Pelo menos por enquanto, né? Porque a gente sabe que HQ sempre as coisas voltam depois, os vilões voltam depois, etc, etc, etc. Mas até então derrotou o Flash Reverso com um perdão. Isso é uma atitude extremamente cristã. A ideia de você perdoar os inimigos. É uma ideia muito positiva. Bom,
Agora eu já trouxe aqui os principais pontos que eu queria fazer só uma abordagem mais geral agora sobre os animes, aí eu queria que tu, Semag, falasse também um pouco agora sobre aquela questão que tu estava falando antes da live, sobre as novels, chinesas, que agora tá ganhando força, antes de eu falar essa abordagem, geral dos animes. Beleza. Uma coisa é que você mencionou as HQs, a gente também pode pegar o mundo dos videogames, como os jogos da Bethesda, por exemplo, em que eles tiveram que desenvolver uma metafísica que fosse justamente capaz de justificar a criação de mais jogos infinitamente. Ou seja, eles aderiram a uma espécie de hinduísmo em que a realidade está sempre sendo criada no momento em que uma pessoa descobre que o mundo é uma ilusão, ela desperta e então começa a criar o próximo mundo, o mundo futuro. No caso dos jogos do The Elder Scrolls, seria o mundo presente seria Tamriel e o mundo futuro seria Akavir, e Akavir permanece num devenir, ou seja, no processo de vir a ser infinitamente, porque a pessoa que despertou para criar um mundo futuro, ela não quer abdicar do presente. Então, a solução que eles criaram foi justamente isso. Ou seja, que porque a pessoa que criou o futuro não quer abdicar do presente, a série atualmente passa por uma intersecção, ou seja, basicamente os 2 podem existir ao mesmo tempo, indefinidamente, e o que acontece é que um mundo futuro com diversos futuros possíveis e simultâneos vai ter lugar. E eu só tenho esse assunto porque isso tá também nos filmes da Marvel, só que na interpretação agora da física moderna com Heisenberg, que é o que seria então depois os multiversos, né. Então, o que eu acho mais interessante é que se vocês forem ver, isso é como se fosse um cope metafísico, porque basicamente você precisa encontrar uma maneira de justificar o seu mundo e o fato dele nunca acabar, no sentido de nunca ter um apocalipse, ou seja, nunca ter um final definitivo. Porque, claro, lógica de mercado, é preciso que haja um 2.0, uma edição 2025, 2026, 2027. É preciso que hajam filmes e mais HQs e mais jogos das mesmas tramas. Então eles acabam que eles têm que se justificar metafisicamente a razão do mundo existir, né? E de um modo que dê uma vazão para que eles consigam, indefinidamente pelo menos, criar cada vez mais gêneros de reaproveitar o máximo possível uma narrativa, uma saga que já seja consagrada pelo sucesso, etc. E então a gente vê que mesmo a gnose, enfim, demais conceitos, eles se dão não inerentemente por um desejo doutrinal que seja, por assim dizer, perverso, porém por uma intenção comercial. É isso que eu acho mais engraçado. E agora falando sobre isso, porque tem a ver com o que você pediu que eu mencionasse, é justamente que agora nós estamos vendo os manhwas, que seriam já os mangás sul-coreanos, e as web novels chinesas, não apenas chinesas, porque uma que faz muito sucesso é a The Shadow Slave, que na realidade é escrita por um russo, que é a que faz mais sucesso atualmente. Ainda assim, temos esta e temos as chinesas no geral, que são as majoritárias em quantidade. E é interessante porque as web novels, para quem não sabe, os animes, dependendo do anime, eles se basearam ou no mangá, ou seja, primeiro existiu o mangá e depois veio um anime, isso sobretudo com os mais antigos, ou eles vieram, por exemplo, de uma light novel, que basicamente são volumes de livros, como se fosse Senhor dos Anéis, só que adaptados numa outra linguagem. E, claro, também mais simples pela própria intenção de abranger um público mais amplo. Não são narrativas tão densas quanto livros propriamente ditos de literatura, dependendo muitas vezes do autor, porque os autores não têm, alguns deles, tantas referências culturais mesmos para se basear. Ainda assim, é interessante porque são modos narrativos, né?
como se tratam de textos de volumes de 500 páginas, pelo menos, a grande maioria deles, isso implica uma narrativa um pouco melhor realizada, um pouco mais pensada, então mais profunda, mais densa e capaz de transmitir mensagens um pouco mais interessantes, um pouco mais profundas, mais simbólicas. E o que nós vemos agora com a ascensão das web novels é justamente algo ainda mais denso do que uma light novel, porque uma light novel tem inerente a si mesma um custo de produção, a de ser necessariamente está atrelado justamente àquela mesma taxa de risco e de sucesso que nós já dissemos. Então, muitas das vezes, nós vemos a repetição dos mesmos temas para tentar ter um sucesso mínimo para a produção mesma, a tiragem interessante para a editora das light novels. E agora, as web novels, que também existem entre os japoneses, como por exemplo Overlord, que nasceu como web novel, e enfim, já que depois se transformaram em animes, nós estamos tratando aqui das fontes, né? Porque um anime, ele não, normalmente ele não surge do nada, ele não surge como anime, porque é preciso de muito dinheiro. Então é preciso que já tenha algum sucesso em outros meios, seja tendo um mangá que já faz sucesso, seja tendo uma light novel que já faz sucesso, ou, em raros casos, uma web novel. Porém, a web novel agora, ela está se consagrando como um meio também dos chineses e de outros povos criarem as suas próprias narrativas, pensando no futuro, talvez, em se tornarem anime, a depender do sucesso de cada uma delas individualmente. Então, nós vemos agora um um anime japonês, esse que veio de uma web novel, que é The Beginning After the End. E, por outro lado, nós temos agora anunciado um anime bastante inovador, que é esse que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o Lord of the Mysteries, que é chinês e que está se dando por meio de justamente, o seu sucesso começou em uma web novel. Ou seja, uma web novel tem um custo operacional zero, resumidamente. Ou seja, a probabilidade de uma web novel tornar-se no anime é menor. Porém, com a ascensão delas cada vez maiores, com milhões de leitores, como as pessoas podem verificar na internet, e dando a possibilidade de outros povos também criarem suas próprias narrativas, deixando de ser um mercado de monopólio japonês cada vez mais, como o próprio, por exemplo, recentemente, não sei se você viu, André, o Solo Leveling, que é um anime de isekai que fez bastante sucesso. Então, ele é sul-coreano, ele não é japonês. A origem dele é sul-coreana. Tanto que os japoneses são super vilões, na realidade. Se você vê no anime, os japoneses são os malvados. Já reacendendo aquela rixa que os sul-coreanos têm de morte contra os japoneses. E na realidade, todos os asiáticos têm algum motivo para odiar os japoneses. A realidade é bem essa. E isso é muito engraçado. Ainda assim, o Japão conseguiu se reinventar como de um império tirânico para o beautiful people na modernidade. Isso que é bastante engraçado. Ainda assim, eu não quero tratar de rixas, porém é que isso abre, pela própria quantidade de população da China, pela própria quantidade de população de outras nações, né, um panorama mais amplo para que mais elementos culturais de outros backgrounds possam ser representados e inseridos nessas obras, que provavelmente virão a se tornar animes, assim adensando, trazendo um vigor novo narrativo a um cenário que hoje em dia podemos dizer que, pelo menos pelo que o Japão reproduz, é totalmente estagnado, quase totalmente estagnado. É só pegarmos as obras de Isekai, por exemplo, que é o gênero mais escrachado dessa mesma, né, estagnação. Ou seja, é uma repetição. Primeiro, que quando a pessoa morre, né, o gênero de Isekai, resumidamente, que imagina que você foi atropelado e depois você vai para um outro mundo e lá você é um super-herói com superpoderes. Eu não estou dizendo normalmente que o protagonista tem que ser OP, ele não tem que ser OP necessariamente, mas normalmente sim. E, enfim, esse gênero Isekai, como o próprio Solo Leveling representa, ele na realidade é um fanservice para incel, sendo bem sincero, resumidamente
eh, joga a possibilidade de que, minha vida, sobretudo agora no Japão, que as pessoas vão se aposentar depois de 70 anos, então, minha vida é só trabalhar, então eu preciso de uma fuga da minha própria realidade depressiva. Então, pronto, eu vou para um anime isekai aqui, água com açúcar, para imaginar as possibilidades de uma vida melhor no pós-morte. Isso, claro, indiretamente joga também a questão do suicídio, evidentemente. Tanto que teve um isekai recente que o protagonista se suicidou efetivamente e renasceu em outro mundo agora como um protagonista com, entre aspas, superpoderes. Eu não saberia lembrar agora o nome, porém, bem, é o pior dos gêneros, é o menos criativo, menos inovador de longe e o come só que justamente um dos que faz mais sucesso, porque ele é, para retomar o ponto que eu falei no início desse podcast, uma forma de tentar o quanto mais anestesiar a sua consciência para que não se revolte contra a realidade, contra o sistema em que você está inserido, esse capitalismo selvagem, e, na realidade, esqueça as questões maiores da vida, o belo, o bem, a verdade, e passe a se interessar somente por questões que, bem, não é? Vamos lá, aquele protagonista tem um poder maior que o outro, a luta, as cenas épicas, blá 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 blá. Não há realmente muito do que se extrair de bom, porque falta narrativa densa, porque aquilo dali é uma obra unicamente comercial, ela não tem interesse mesmo de trazer algum benefício nesse sentido, por uma reflexão maior. E agora, a possibilidade que nós vemos com as web novels ascendendo por serem de custo zero, e na realidade o talento e a meritocracia estar muito mais lá, faz com que narrativas mais densas consigam ter vez, sem que tenham que se valer de recursos que são ruins. Por exemplo, o próprio autor de Neon Genesis Evangelion, ele faz uma crítica a si mesmo e uma crítica dolorosa ao seu público no reboot, depois que a obra já atingiu um sucesso, eles fizeram um reboot em 2020, um último filme, na realidade, era uma sequência de filmes ao longo dos anos, e ele faz uma zoação com os fãs, porque ele fala mal de robôs gigantes e ele fala mal da fanservice que fazem com as personagens femininas, que são basicamente, vamos, não gostei de usar esse termo, porém, objetificadas, no sentido mesmo de, por assim dizer, a dignidade da mulher não existe. E é reduzida justamente a um objeto, realmente, o que vai contra, bem, a caridade cristã e contra a castidade, óbvio. Ele faz uma crítica a esses fãs, chamando eles de idiotas. Ou seja, as pessoas que começaram a assistir, a acompanhar a obra dele por causa desses elementos, são idiotas. A história, na realidade, ela só tem como foco a história interna de um protagonista que é um adolescente, que na realidade é uma representação dos dramas internos do próprio autor, tanto que ele próprio confessa que o momento que ele mais odeia é quando ele vê a si mesmo na história, porque basicamente é uma representação dos seus próprios dramas internos. E o importante, como lição, como reflexão, é isso, é que é uma reflexão sobre os dramas internos do protagonista, sobre a vida dele como estudante comum que tem que lidar com os dramas da juventude, da adolescência, sobretudo, que são as possibilidades de um namoro, que é um falta de contato com o pai. O próprio autor, inclusive, tinha uma relação péssima com o pai, que perdeu, se não me engano, um dos pés num acidente de trabalho e não foi indenizado. Então, isso acabou com que ele tivesse que trabalhar, apesar dessa condição física, ele não foi aposentado. Então, isso gerou um estresse muito grande que ele descontava no filho. E assim, nós vemos que, resumidamente, ali ele se aproveitou de uma narrativa com robôs gigantes e a fanservice para conseguir com que a obra tivesse uma audiência grande o suficiente, porque as pessoas, infelizmente, gostam de coisas idiotas, para conseguir passar uma mensagem subjacente muito mais profunda. Então, o que as web novels trazem como possibilidade nessa guerra cultural é que, pelo menos porque elas têm custo zero, você não precisa prostituir a sua obra para conceitos tão baixos e tão superficiais e pode sim abordar assuntos mais densos com lições mais profundas e as pessoas podem ser beneficiadas em função disso. Então,
a competitividade que vai se dar agora com a entrada do mercado chinês, com a entrada do mercado sul-coreano para disputar com o Japão e também com o adensamento da narrativa, porque, as pessoas não vão ter mais que prostituir a letra em função do interesse popular, será uma possibilidade muito boa para vermos temas mais profundos serem tocados. Para dar um exemplo factual, eu estava lendo a web novel do The Shadow Slave, que é a mais famosa atualmente no mercado, então é um grande exemplo, e eu não li nenhuma cena imoral com conotação gráfica sexual, e muito pelo contrário. E o autor inclusive fez uma referência direta a um capítulo da Odisseia. Então, isso representa algo interessante, que é um adensamento das referências simbólicas e culturais que vai se dar nos animes, justamente pela entrada de outras nacionalidades, de outras visões de mundo e pela possibilidade de transmitir mensagens mais profundas sem ter que se preocupar tanto com o interesse comercial. E apesar disso, porque ele escreve bem, porque ele tem essa capacidade, não é, pela meritocracia de conseguir sim engatar sucesso em obras mais densas que provavelmente vão se tornar um anime. E o autor, ele não é chinês, ele é russo, porém os chineses também estão seguindo o mesmo caminho e eu acho que isso é muito interessante. O Trump, ele está fazendo uma reforma em Hollywood agora com a ajuda do Mel Gibson, né, e nós veremos um novo filme agora que será a Ressurreição de Cristo. Então, nós estamos vendo um cenário com possibilidades muito propícias em vários âmbitos do entretenimento como um todo. Então, tem muito a ser aproveitado no futuro e por isso que um podcast sobre esse assunto vem bem a calhar nesse momento. Então, essas são as minhas colocações, André. Perfeito, era exatamente isso que eu queria que tu falasse. Então, a gente vê que é como se a parte negativa do capitalismo selvagem que nós temos nos animes, das fanservices, a ideia da cultura de massas, dentro dessas obras novas que estão surgindo, está começando a desaparecer. É sinal que, o público clama uma boa parte do público clama por algo mais complexo, por algo mais maduro. Não quer só essa coisa de anestesiamento da consciência. Claro que tem muita gente que quer isso, dentro da cultura de massas, mas mesmo assim, mostra a importância de trazer obras nesse sentido. Então vai ter uma transformação muito grande agora, eu acho, com esse advento das novels chinesas, com essa transformação em Hollywood que você falou, um filme que vai vir. E aí bora ver o que vai acontecer, talvez até dentro das HQs comece a ter uma transformação, eu não duvido, mas vamos esperar para ver. Então o que eu queria trazer como abordagem desse vídeo era: animes e histórias de super-heróis são mitos modernos, não necessariamente são coisas ruins, não necessariamente a gente não deve ver. Isso vale também para filmes de super-heróis, por aí vai. Não necessariamente a gente não precisa ver, a gente não precisa assistir, que a gente não precisa ter uma abordagem tão rigorista, que assim como eles têm pontos positivos e negativos, assim como os mitos gregos, nós temos pontos positivos. Assim como temos negativos, nós temos positivos. E podemos tirar lições boas dentro dessa abordagem. Bom, era isso que eu queria deixar aqui. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Samag? Não, não, é justamente isso. Você não faria um apanhado mais geral dos animes, como você tinha dito? Eu queria falar, na verdade, sobre uma parada sobre como funciona a cultura de massas dos animes. Então, dentro da cultura, principalmente dos mangás, os os mangakas, eles são colocados em condições até bem sub-humanas para produzirem o material. Então, por exemplo, chega ao ponto que o Eiichiro Oda, que é o autor mais popular, que produziu One Piece, ele só trabalhou ele trabalhou e só teve como período de descanso 3 horas por dia. Então ele descansava só 3 horas por dia. Isso é inacreditável. Então tem toda uma cultura de massa dentro dos animes para produzir, para você fazer. Então, por exemplo, tem um anime que eu gosto muito, que é Hunter x Hunter. É um anime que trata é até difícil dizer do que trata a história, porque é muito complexo e tal. É Ô André, muito legal. não interrompendo, mas o próprio autor de Berserk morreu de uma morte prematura e a obra ficou inacabada, por exemplo. E Verdade. O próprio e autor. então e o de Hunter x Hunter, né,
É a obra que nunca vai acabar, ele tá sempre com escoliose e com problema na coluna. Pode continuar, só isso. Por mas por que ele tá com isso, o Togashi, o autor de Hunter x Hunter? Por que ele tá com isso? Porque quando ele foi produzir uma outra obra que era Yu Yu Hakusho, que alguns conhecem, já viram na TV, obrigaram ele a produzir muito a obra, produzir, ele queria parar, mas obrigaram ele a continuar. E aí, quando ele foi produzir Hunter x Hunter, ele disse que é o seguinte: "Ó, eu vou produzir, mas eu quero total liberdade pra parar quando eu quiser, pra fazer quando eu quiser, etc, etc". E saiu uma coisa muito boa, saíram pontos muito positivos da obra. Saíram muitos arcos muito bons, por exemplo, o arco das Formigas Quimera, que é um arco muito bom, que mostra uma crítica boa à humanidade e mostra também, eh, uma 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 ideia de como o lado bom da humanidade pode superar o lado ruim. Tem umas ideias muito profundas. Então, o que que eu quero dizer com essa abordagem geral? Todos, até os mangakas, estão introduzidos dentro dessa cultura de massa, de produzir, produzir, produzir. O o autor de Naruto mesmo falou que muitas vezes ele teve que colocar coisas nas obras por causa dos editores que apressavam ele. O autor de Dragon Ball, ele não ele já queria ter acabado a obra há muito tempo. Antes ele inclusive morreu recentemente, mas, ele teve que continuar a obra por causa disso. Então, é é o capitalismo, é o meio de produção que está fazendo isso. Então, não é coisa dos animes em si, esses erros que nós temos dentro dos mangás. O que nós temos dentro dos mangá, que tu falou do ator de Berserk. Berserk tem muitos erros. É uma obra que tem muitos, eh, pensamentos até gnósticos blasfemos. É bem complicado. Mas era uma obra semanal, era uma obra que era mensal. Ou seja, ele demorava um mês para poder fazer e tal, etc. E mesmo assim era puxado, mesmo assim era exigência e ele teve essa morte precoce. Então, essa cultura que é criada, cria problemas até para os próprios autores. Então, dentro dessa abordagem dos animes, o que a gente pode falar é, eles estão introduzidos dentro dessa cultura de massas, tem seus erros que traz problemas inclusive para os autores, mas como eu disse, como mitos, a gente pode tirar proveito deles, pode tirar aproveitamento deles. E era isso basicamente. Então é isso, né, André? A nossa crítica foi muito centrada agora justamente sobre o meio em que os animes estão inseridos e que força os próprios criadores a terem que se adaptar a uma narrativa de mercado que prejudica a saúde deles e que faz com que as obras deles sejam mais superficiais. Então, na realidade, as críticas que nós podemos fazer aos animes como um todo não são nem mesmo uma crítica essencialmente ao meio, no sentido dos animes enquanto meio de transmitir uma mensagem, mas do meio em que os animes estão inseridos, ou seja, é uma crítica à cultura de trabalho japonesa, à cultura de trabalho ocidental de um capitalismo selvagem, resumindo, né, em que não tem caridade cristã e nem bem-estar social, mas resumindo. Perfeito. É um materialismo puro e simples, né, resumindo. Então, muito obrigado, né, pela oportunidade de gravarmos isso, creio que vai ser muito oportuno, que a gente está no Zeitgeist, né, no espírito do tempo agora para lançar esse podcast, e vamos ver o que o futuro nos reserva, se vai ter melhorias ou não no entretenimento. Dizemos que sim, né, e é isso, que as pessoas busquem coisas mais profundas e encontrem a Deus como for possível, né, como Deus se vale de causas segundas. Então, é Exatamente. sempre um chamado à reflexão, é um chamado a talvez encontrar a Deus, seja por qualquer meio. Portanto, interessante. Isso mesmo.